logo logo estará já conosco para conversar sobre mediunidade e espiritismo. Boa noite, William. Tudo bom, meu amigo? Bom, boa noite, meu amigo. Tudo em paz por aqui. Espero que você também esteja bem. O pessoal puder me avisar só se estão todos me ouvindo bem, para eu saber como é que está quando colabora. Me mandem mensagem, manda mensagem aí no chat, só para a gente ficar bem por dentro, porque eu não estou te ouvindo, Uriel, agora. Tá tipo travada a sua imagem aqui. A internet deve ter dado uma oscilação. Voltou? A minha, o pessoal está ouvindo bem? Eu tô te ouvindo e tô te vendo super bem. Ah, então tá bom, então. Qualquer coisa, manda mensagem aí que a gente vai tentando melhorar aqui. Primeiro, eu quero Perfeito. agradecer estar aqui mais uma vez, trazendo algumas reflexões a respeito dos estudos que fazemos. Isso para nós é motivo de muita alegria. Neste caso, pessoalmente, eu não posso, por exemplo, ir até a Patos de Minas, comer um pão de queijo e beber um café com você. Aqui estamos para compartilhar, então, algo sobre mediunidade e espiritismo. E a coisa inicial que eu gostaria de deixar claro, primeiro, antes de entrar no tema, eu gostaria de pedir a todos os amigos que ajudar na divulgação das palestras, né, do canal aqui do Espiritismo 24 Horas. Essa palestra depois era, sei lá, colocada lá no YouTube. Então, depois que acabar aqui no Instagram, é importante que a gente vá até o YouTube do Espiritismo 24 Horas e que a gente possa se inscrever, compartilhar o conteúdo que lá é colocado. Aqui mesmo no Instagram, enviar essa palestra agora, essa live, para amigos, né, através do direct. É uma coisa muito simples, né, não gasta tempo e não vai nem fazer com que a gente saia da palestra, é só enviar para alguns amigos aí no direct, porque com certeza é um momento de todos nós estudarmos também o Espiritismo. Não é porque estamos impedidos de ir à casa espírita que nós estamos impossibilitados de estudar o conteúdo espírita. Então fica o nosso convite para que todos nós colaboremos na divulgação, não apenas desta, mas de todas as palestras, né, que aqui são postadas, que aqui são veiculadas. O ponto-chave inicial para a gente entender sobre mediunidade e espiritismo, Uriel, eu preciso dizer que é em relação a que o espiritismo não inventa mediunidade. Na verdade, o espiritismo, em forma de doutrina, como codificação, ele é uma consequência do estudo mediúnico que Kardec fez, né, em relação a alguns médiuns. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que o espiritismo ele não é fruto do pensamento de um homem. O espiritismo ele não é fruto de uma ideia mirabolante de alguém que sentou e falou assim: eu acho que eu vou criar uma nova filosofia. Eu acho que eu vou criar uma nova doutrina. Né? Como muitos de nós às vezes pensamos: eu acho que eu vou criar um objeto, vou criar um canal no YouTube, vou criar um canal do Instagram. Não foi assim com o espiritismo. O espiritismo ele vem do alto. E a mediunidade não começa. Então a gente vai chegar como é que Kardec publica ali os primeiros livros. Mas antes de falar desse ponto, eu preciso dar boa noite para o Daniel. Né? Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Daniel. Ô, William, deixa eu só falar uma coisa. Hoje nós não vamos desativar os comentários, igual as pessoas estão pedindo, porque é um tema que pode suscitar muitas dúvidas e nós gostaríamos da participação das pessoas, tá bom? Perfeito. Manda pergunta aí, gente. Se eu não souber, o Uriel sabe. Então, certeza. Então, o que a gente tem que dizer? O fenômeno mediúnico, ele não começa com Allan Kardec. Na época de Allan Kardec, melhor dizendo, que Kardec nem médium era, só para deixar já isso bem claro. Médium na concepção, né, da que nós damos à palavra. O fenômeno mediúnico ele está presente na história da humanidade. Qualquer livro antigo que nós formos estudar, qualquer livro considerado sagrado, né, seja para os hindus, para os budistas, para os judeus,
todos os livros tidos por sagrados, eles têm ali manifestação espiritual. E nós observaremos nestes livros vários nomes que foram dados para aqueles que eram intermediários, ou seja, estavam no meio, né, estavam entre os espíritos sem corpos e os homens com corpos físicos. Então, esses que estavam no meio, eles foram chamados de vários nomes: rishis, hierofantes, pitons, pitonisas, bruxos, feiticeiros, enfim, nós profetas, nós demos vários nomes que Allan Kardec depois, ele pega lá do latim medium, que está no meio, e intitula médium. Então eu achei até a palavra muito bonita, Uriel, porque imagina, a gente está no centro e fala assim, não, eu vou ali conversar com uma hierofanta. Então, médium é fantástico, e não existe média. Não adianta, eu vou ali falar com a média. Dependendo da estatura, o que é? Não existe médium e média, né? É médium para tudo, para homem e para mulher. Então, Kardec cria essa palavra, é um neologismo. Kardec criou várias palavras, na verdade. Então, dito isto, o fenômeno mediúnico está presente na Bíblia, por exemplo. O Velho Testamento, ele é um manancial, é uma fonte de mediunidade ali, de manifestações de todo tipo. E aí a gente pode ficar preso a alguns detalhes. Mas Moisés não proibiu a comunicação com os mortos? Proibiu. Proibiu mesmo, está lá em Deuteronômio. Agora, é preciso colocar duas coisinhas para a gente entender isso. Primeiro, não se proíbe aquilo que não é possível. Por exemplo, quem já atravessou alguma ponte, qualquer ponte, nunca se viu uma placa: é proibido roubar a ponte. Já pensou? Olha, por favor, ninguém roube a ponte, que não tem jeito. Mas tem uma placa lá que é proibido ultrapassar em cima da ponte. Por quê? Porque é possível ultrapassar em cima da ponte. E quando se faz isso, se coloca em risco a sua vida e a vida dos outros. Então, como é um movimento de risco, então se proíbe. Assim como a mediunidade na época de Moisés. Moisés, observando que as pessoas faziam mau uso desse contato, ele, que era um legislador, instituiu 613 leis na sua época, grande parte delas leis proibitivas, proibindo algo, dentre elas a proibição de se falar com os mortos. Então, por que era possível e porque se fazia mau uso? Deixa eu dar uma boa noite para o Euseni. Boa noite, lá de Corumbaíba. O meu amigo Zé Cláudio também, lá de Macaé, já apareceu por aí. Boa noite, pessoal. Então, o que é importante a gente dizer? Moisés, de fato, proíbe, mas, curiosamente, é o próprio Moisés que aparece para Jesus no Monte Tabor. E Jesus conversa com Moisés. Moisés estava morto. Então, é um diálogo de vamos dizer, vivo, Jesus, com um dito morto, que era Moisés. Se essa lei estivesse em vigor naquela época, Jesus, né, não teria feito. Se fosse uma lei divina, melhor dizendo, né, uma lei de Deus, não se pode conversar com os mortos. Jesus não teria. Ele não veio aqui para desfazer as leis. Ele veio para cumprir a lei. E a comunicação com os mortos faz parte, está na lei. Então é possível. Jesus conversa ali também com Elias. E o Novo Testamento vai ter outras e outras passagens relatando ali manifestações espirituais. Nós poderíamos citar aqui também o fenômeno de Pentecostes, né, que é quando, dito, línguas de fogo desceram sobre a cabeça dos discípulos e estes falavam em línguas, que é um fenômeno chamado de xenoglossia, estudado por Ernesto Bozano, numa obra que chama Xenoglossia, que é um clássico do Espiritismo. Então, observemos como o fenômeno mediúnico ele está na história da humanidade. Hoje, a gente for observar algum filme que relata também coisas mais antigas, a gente vai ver ali aqueles chamados bruxos e bruxas, feiticeiros, né, servindo de contato, né, de intermediários. Nas tribos indígenas, nós podemos também
uma pessoa que comentou, entre os druidas, essa comunicação era muito forte também. Então, são vários os momentos em que os espíritos se comunicam através dos encarnados. Só que teve um momento na história, Uriel e queridos amigos, que a coisa tomou uma proporção maior. Que foi no dia 31 de março de 1848. Até ali, esses fenômenos aconteceram, mas de forma desorganizada. Era uma coisa meio bagunçada. Não tinha uma organização. É como se o professor deixasse os alunos fazer o que queria. Não, faz o que vocês quiserem. Mas chega um momento que fala assim, olha, precisamos organizar. Precisamos coordenar tudo isso. Uma pergunta aqui, Kardec era druida? Sim, Kardec foi o druida. E aí ele depois usa esse pseudônimo no lugar de Hippolyte Léon Denis Rivail. Mas Kardec, assim como Leon Denis e Joana d'Arc, foram druidas. Ali viveram na antiga Gália, que hoje compõe França, Irlanda, aquela região ali da Europa. E Arthur Conan Doyle ele vai escrever um livro chamado A História do Espiritualismo, que é uma obra fenomenal. São quase 600 páginas. E eu costumo brincar o seguinte, se a pessoa lê esse livro e continuar falando que não acredita em fenômeno mediúnico, aí eu não sei mais o que ela precisa para acreditar. Porque Arthur Conan Doyle, para quem não sabe, ele foi o criador do personagem Sherlock Holmes, o famoso detetive que encantou gerações e ainda encanta muitos. Arthur Conan Doyle era um pesquisador, era um estudioso, um homem, digamos, de ciência, que se debruça sobre os fenômenos e depois escreve um livro, e o pessoal fica até um pouco nervoso, fala, não, mas Arthur Conan Doyle falou pouco de Kardec. E eu acho até bom isso. Porque não estava preocupado aqui em ficar levantando a bola de Allan Kardec. Arthur Conan Doyle fica preso aos fatos. E ele vai, inclusive, antes de 1848. Ele vai lá em Emanuel Swedenborg, na Suécia, que tem visões à distância, que era um médium fenomenal. E Arthur Conan Doyle começa, então, a falar de Swedenborg e vem passando pelos vários fenômenos da história. E coloca, obviamente, a participação de Kardec no momento do seu livro, mas não fica o tempo todo Kardec. Ele passa por Daniel Douglas Home, por Kate King, por Eusápia Paladino. Kate King era o espírito que manifestava através da mediunidade de Florence Cook. E ele passa por vários e vários médiums, por vários fenômenos, e escreve essa obra fenomenal. E Arthur Conan Doyle, em relação ao 31 de março de 1848, ele escreve o seguinte: a única diferença entre os fatos antigos e o moderno movimento é que aqueles, ou seja, os antigos, podem ser descritos como episódios de viajantes perdidos de alguma esfera distante. Então, eram episódios de viajantes perdidos. Enquanto este último apresenta as características de uma invasão organizada. Aqui que se tira essa ideia de que foi uma invasão organizada, mas esta é a frase completa. E no dia 31 de março, e eu brinco que essa data poderia ser um feriado espírita, se alguém quisesse, porque nós tivemos o fenômeno que aconteceu na cidade, no vilarejo de Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Nós tivemos também a desencarnação de Allan Kardec em 31 de março, só que agora de 1869. E nós tivemos, 31 de março de 1927, o fim do trabalho, digamos, literário de Leon Denis. Porque é neste dia que ele encerra o seu último livro, manda para a gráfica, e no dia seguinte o espírito Allan Kardec aparece na reunião mediúnica e fala: sua missão está cumprida. Satisfizeste a vontade oculta de Deus. E 11 dias depois, Leon Denis desencarna. Olha para você, viu? Então, 31 de março é uma data histórica. Para quem perguntou, vou mostrar de novo. O livro se chama A História do Espiritualismo. Talvez você tenha na sua casa, ou já encontrou na internet, o título A História do Espiritismo. O título anterior está errado, porque a tradução certa é espiritualismo. É o título original.
E a FEB, nessa que é a última edição da FEB, ela republica o livro com o título correto, que é a história do espiritualismo, justamente porque não ficou preso ao espiritismo. Arthur Conan Doyle foi para vários e vários fenômenos, mas todos eles mediúnicos que atestam a mediunidade conforme Allan Kardec nos trouxe. Então, lá em William, a livraria do Geld tem disponível esse livro? Vocês fazem a... Esse não, mas nós podemos indicar. A Candeia, por exemplo, é uma livraria muito bacana, que a gente gosta muito, inclusive a gente indica lá como um local bastante seguro para quem quiser comprar. Mas quem quiser adquirir o livro e tiver com dificuldade, a nossa casa tem uma livrariazinha online, que a gente trabalha aqui com o WhatsApp. Toda a renda é revertida para a instituição, Grupo Espírita Leão Denis. Então, quem quiser a obra, pode também nos enviar no direct aí, que a gente combina ali e organiza para enviar para a casa da pessoa também. Então, no dia 31 de março, lá em Hydesville, na família das irmãs Fox, nós tivemos um fenômeno chamado fenômeno de tiptologia, que são as batidas que os espíritos provocam. E aí, o que acontece? Nessa casa moravam várias pessoas, dentre elas os pais, né, das duas meninas chamadas Kate e Margaret. Kate, de 11 anos de idade, e Margaret, 14 anos. E o pessoal começou a pesquisar o fenômeno, o que estava acontecendo. Porque eles sentiam como se a casa sacudisse, como se a casa vibrasse. Tamanho era a força da pancada que os espíritos davam. E, obviamente, eles começaram a pensar que era um vizinho brincando de bater na parede, casa de madeira. E aí eles foram de fora e não viram ninguém. E a coisa começou a mudar de lugar muito rapidamente. Então, todos ficaram ali meio que preocupados com a situação, chamaram um vizinho para ajudar, esse vizinho chamou outro, e quando menos esperavam, tinham ali em torno de 300 pessoas ao redor da casa, tentando adivinhar o que estava acontecendo. Até que, num dado momento, alguém pensou, falou, pode ser uma entidade, um fantasma, querendo se comunicar. E alguém começou a conversar. Olha, eu vou perguntar sim, você responde. Com um toque, sim, 2 toques, não. Fazia-se perguntas e o espírito ia dando pancadas respondendo aquelas perguntas. Algumas foram feitas mentalmente e o espírito respondia corretamente. Depois foram aprimorando o contato. Uma pancada letra A, 2 pancadas letra B. E assim foi, até chegar em algumas palavras, frases, um negócio muito lento, muito moroso. O único detalhe que quero destacar, Ariel, tem um fato curioso, é que a mãe perguntou assim, quantos filhos eu tenho? Porque ela tinha 2 filhas. E o espírito respondeu 7 pancadas. Aí a mãe falou assim, o espírito está errado, porque eu só tenho 6. Só que aí eu falei assim, mas como é que é? Ele confirmou 7 filhos. E aí alguém lembrou a mãe, falou, mas tem aquele que já desencarnou e o espírito contava este como filho. Só para a gente entender. Não vou me alongar muito nesses detalhes, o fato é que esse fenômeno ele foi sendo aprimorado e deu início então àquilo que foi chamado depois de mesas girantes, que invadiu não apenas a América, como a Europa. Então, esse tipo de fenômeno, só para botar numa frase de Arthur Conan Doyle, em relação às irmãs Fox, ele fala que os fatos ocorridos nesta ocasião podem ser considerados a singela raiz de uma grande árvore, que é o que aconteceu realmente. Porque aí o fenômeno invadiu a Europa, de tal proporção que Arthur Conan Doyle chega a ironizar, dizendo que o negócio parecia contagioso. A gente está vivendo um momento de pandemia, imagine isso, em termos de mediunidade. Em muitas casas, em muitas festas, as pessoas começaram ali a produzir fenômenos, copos que voavam, objetos que saltitavam, cadeiras que pulavam. Então eu fico até curioso para entender como é que funcionava isso na prática, né? Mas o fato é que Kardec destaca que nenhuma reunião dessas maiores terminava sem que as pessoas fizessem as mesas girar. Porque realmente era algo que impressionava e as pessoas gostavam. Quem nunca brincou aqui quando era criança de tentar fazer o copo girar, o garfo rodar? Então eram fenômenos, na época, muito mais comuns do que a gente possa
imaginar. O fato é que em 1854, um homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, e o pessoal que está aqui me acompanhando, me perdoem, porque eu preciso ficar nesses pontos mais históricos, que é para a gente entender, né, como é que surgiu, porque o movimento espírita, no momento, ele entra na casa de muitas pessoas, Liel, que não tem nem noção de como começou o movimento espírita. Então, até peço desculpa, quem é espírita está cansado de ouvir essa história, já ouviu falar de mesa girante 259 vezes, eu peço perdão, mas é porque eu preciso ser didático aqui para atingir o coração de quem não conhece e às vezes está pensando assim, esses espíritas são tudo doidos, ficam inventando um negócio de mediunidade e tal, e eu preciso mostrar que isso é um fato, que nós não inventamos mediunidade, nós não inventamos manifestação. Então eu preciso pegar em detalhes, às vezes, né, já enjoativos para muita gente, mas só para a gente entender. Então, em 1854, um senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que já tinha publicado várias obras na França, um pedagogo reconhecido, aluno de Henrique Pestalozzi, um dos maiores, se não o maior pedagogo de todos os tempos. Então, o professor Rivail era alguém respeitado, estudioso do magnetismo, que é uma ciência trazida por Mesmer. E aí, de repente, um amigo dele, o senhor Fortier, chega e fala: professor Rivail, eu trago-lhe uma novidade. As mesas estão girando na Europa e aqui na França, e em Paris. É bom dizer, é Paris, não é que foi criado aqui em Patos de Minas, não, né, Uriel? Não tinha pão de queijo, não. Não, o Kardec morava em Paris, era a cidade luz. O mundo girava em torno de Paris. E aí o professor Rivail escuta aquilo e fala, beleza, dá um joinha para ele, né? Olha, pode ser que o magnetismo seja capaz de movimentar um objeto à distância. E não dá muita bola, não. E o senhor Fortier vai embora. Passa um certo tempo, esse senhor Fortier volta e fala, Rivail, as mesas não apenas giram, mas as mesas falam. Que são as mesas falantes. Aí Rivail fica doido, fala, não, peraí, girar tudo bem, mas mesa falar já não dá. Eu só acreditarei quando me provarem que ela tem cérebro para pensar, nervo para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, isso não passa da história da carochinha. E Kardec refuta de novo o fenômeno. Num terceiro momento, eu acho que o Fortier desistiu, falou assim, eu estou sem moral com o Rivail, e um tal de Carlotti aparece. E aqui que eu acho fundamental, porque Carlotti não vai só fazer fofoca com o Rivail, ele vai explicar como o fenômeno acontecia. E aí Kardec fala, então, quer dizer que a mesa fala através das pancadas e responde perguntas feitas, às vezes, pelo pensamento. Carlotti confirma. E aí, professor Rivail tem a curiosidade. Ele não foi por amor e não foi pela dor. Foi pela curiosidade. Entender como é que aquilo funcionava. Como é que aquilo se dava. E aqui eu faço um parênteses para que nós, espíritas ou simpatizantes, desenvolvamos urgentemente um nívelzinho de ceticismo. Porque o professor Rivail, ele não se empolgou de primeiro, porque hoje é assim. Alguém chega e fala assim, William, fiquei sabendo que a vacina para o Covid vai vir dia tal. E eu pergunto, qual cientista te falou? Não, porque eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu falo, mas você checou? Não, mas o WhatsApp é confiável, porque hoje é assim, né? A gente refuta a ciência e acredita no WhatsApp. Não, mas chegou no WhatsApp, então eu acredito. Eu falo, meu filho do céu, vamos ter um pouquinho de calma, vamos refutar. William, mas e se for verdade eu estiver refutando? Não tem problema, não vai deixar de ser verdade por causa de você, não. Eu digo isso, não fiquemos preocupados, porque se for verdade, vai continuar sendo. Mas enquanto não for, não compartilhe, porque é complicado certas coisas. Erasto disse para Kardec
é preferível repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. Porque essa única mentira, quando admitida, vai dar um trabalho danado para ser repelida. Então, fiquemos tranquilos. Se eu negar, por exemplo, a gravidade da Terra agora, ela não vai deixar de existir, não. Vai continuar existindo a gravidade. Alguém acha que se eu subir na cadeira e falar assim, eu não acredito na gravidade da Terra. Eu vou pular e você vai cair. Porque a gravidade, ela existe, e você concordando ou discordando, gostando ou não gostando, ela existe. Então, a gente tem que ter um pouquinho de ceticismo nas coisas. Kardec teve isso. William, deixa eu só complementar, porque eu acho maravilhoso você falar isso. O que nos trouxe até aqui, o que nos fez sair de uma condição primitivista e nos trouxe para luzes e vai nos fazer avançar para a potencial angelitude de todos nós, é a nossa habilidade de perguntar, é a nossa habilidade de questionar, é a nossa habilidade de não aceitar tudo de olhos fechados, sem verificar o que está acontecendo. Então, por favor, verifique, leia, estude, questione. Essa é a base do desenvolvimento humano em todas as áreas. William, maravilhoso você falar isso. Muito obrigado. Então, meus amigos, a gente tem que ter esse nível de ceticismo que Kardec teve. E eu acho que por trás disso aqui tem um ensinamento valioso, que é de dar tempo às coisas. Então, Kardec, quando se depara com o fenômeno, ele vê que ali tinha algo revolucionário. E ele viu que, apesar das respostas serem muitas vezes banais, ele percebeu que havia um fenômeno inteligente por trás daquilo. E quando fala-se fenômeno inteligente, não estou averiguando o nível de inteligência. Kardec, ele constata que ali tinha espíritos falando. E o nível das respostas era condizente com o nível das perguntas. Ah, você acha que eu vou casar ou não vou? Aí vinha o espírito, não, fica tranquilo que você vai casar. Eu só não sei se a pessoa achava bom ou ruim essa notícia, por exemplo, né? Porque tem pessoa que acha tragédia casar. Então Kardec via essas perguntas do dia a dia. E de repente tem o codificador fala assim, que é Deus? Nossa Senhora, o que é isso, gente? Né? Qual é o objetivo da encarnação? Qual é o verdadeiro sentido da caridade tal qual a entendia Jesus? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vejamos as perguntas feitas por Kardec. E aí, em 1857, dia 18 de abril, ele publica, inicialmente com 501 questões, o Livro dos Espíritos. E, posteriormente, o Livro dos Espíritos, com 1018, 1019, mas teve um errinho ali, 1018 questões que ele coloca para os espíritos. Eu não gosto de falar perguntas e respostas, Uriel, porque o livro tem questões que não são perguntas para os espíritos. Tem itens ali que é simplesmente comentário de Kardec. E Kardec, em vários momentos, ele não era simplesmente alguém que recebia aquele conteúdo e ficava passivo. Kardec comenta em vários momentos. Kardec escreve uma conclusão fantástica. Então, recomendo a todos que leiam o Livro dos Espíritos. É a base do Espiritismo. É a obra básica. E quando se fala básica, não é para menosprezar, como se fosse uma roupinha básica. Não. É básica no sentido de ser a base. Às vezes eu vejo amigos tentando assim, não, é obra fundamental. Não brigar com a de palavra, não. Mas o básico aqui não é no sentido de inferioridade. É de base. É nesse sentido que a gente fala obra básica, obra basilar da doutrina espírita. E depois, em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, né, que é o segundo livro, né, dessa sequência daquilo que nós consideramos as 5 obras principais de Allan Kardec. Eu considero outras também, como Viagem Espírita, O que é o Espiritismo, Obsessão, a Revista Espírita. Mas naquelas 5 que nós consideramos as principais, o Livro dos Médiuns é a segunda, e ele vem em 1861. Eu costumo dizer, para todo aquele que é médium, que é uma leitura
Eu vou falar obrigatória. Ninguém é obrigado a ler. É só para a gente entender a importância da obra. Porque Allan Kardec vai dizer como é que se admite um químico manipular ali os elementos, né, que ele tem no laboratório, sem conhecer de química. Então, como é que um médium vai colocar a sua mediunidade em ação sem conhecer mediunidade? E alguém pode pensar, mas é porque o livro dos médiuns é um livro muito difícil. E quem disse que é fácil ser médium? Então a gente às vezes quebra a cabeça com tanta coisa, com tanta dúvida, e está lá, o livro dos médiuns. Então é um livro que não dá para você ler 40, 50 páginas com uma sentada. Leia uma, duas, reflita. O William vai dar tão pouco, você vai ver que é muito. Se você ler 2, 3 páginas por dia, meditar, refletir, rapidinho você acaba ele e vai ter aprendido, estudado com Allan Kardec. E um ponto que eu quero trazer aqui para a gente encerrar essa parte, Uriel, e trazer as perguntas do pessoal, e abrir para você acrescentar o que você quiser, é que Kardec define mediunidade como a faculdade dos médiuns. E médium é aquele que eu já falei, é uma pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Então alguém pergunta, William, eu sou médium? Poxa, eu não sei. Porque não existe um sinal exterior. Não existe nada exteriormente que o caracteriza. Depende se você sente os espíritos. Que é o que Kardec coloca, Livro dos Médiuns, questão 5, item 159. Todo aquele, olha o verbo, que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns, olha a palavrinha, rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Aqui tem um ponto que a gente precisa entender. Porque eu já vejo se a gente para de ler aqui e sai empolgado. Todo mundo é médium, eu sou médium. Calma lá. Todos somos médiums? Num sentido amplo, sim. Né? Sentimos uma intuição, uma inspiração. Num sentido bem geralzão, todos somos médiums. Mas preciso continuar a leitura. No mesmo item, 159. Todavia, gente, quando se tem uma palavra, todavia, mas, porém, contudo, portanto, presta atenção porque vai ter uma informação importante depois. Que às vezes vai dar, ou muda o anterior, ou amplia o conceito. Todavia, diz Allan Kardec, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, olha aqui, Kardec fala que todo mundo é médium, porém, nós só assim qualificaremos aqueles em quem a faculdade se mostrar patente. Então, aquela pessoa que chegou no Natal, ou no Réveillon, sentiu um arrepio. Falou, nossa, eu estou sentindo a presença do papai aqui. Se ela faz isso uma vez por ano, eu não posso falar assim, nossa, agora você é médium, tem que desenvolver mediunidade. Não. Porque ela teve ali um rudimento de mediunidade. Que pode, no futuro, vir a ser uma mediunidade fabulosa? Pode. Algumas pessoas desenvolvem a mediunidade eclode, já na madureza. Algumas outras vêm desde a infância e não para mais. Eu posso citar aqui o Chico, por exemplo, todo mundo conhece a história dele, que era um médium criança, continuou adolescente, continuou adulto. Outros não, o fenômeno meio que dá uma sossegada. Então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva, que André Luiz vai explorar muito em suas obras, né, da nossa glândula pineal, que a ciência tem avançado neste campo e também. O doutor Sérgio Felipe Oliveira tem estudos maravilhosos sobre a glândula pineal.
nós temos alguns outros experimentos que é interessante a gente relacionar. Então, não adianta alguém falar assim, eu quero ser médium. Eu tenho muito amigo que tem isso. Fala assim, nossa, eu gostaria de ver, de ouvir, de incorporar. Eu gostaria de tudo de mediunidade. E aí, o que acontece? Kardec até sugere no livro dos médiuns, treine. Lá ele sugere em casa, porque na época não tínhamos centros espíritas, não tínhamos organizações, mas eu sugeriria a pessoa fazer isso com o apoio, o amparo de outros mais experimentados. Mas o próprio Kardec fala, olha, se depois de um certo tempo não tiver nenhum indício de mediunidade, entre aspas, vai fazer outra coisa. Vamos ficar, tem pessoa que há 10 anos pelejando, ver se desenvolve mediunidade e não desenvolve. Então, poxa, existem outras formas de sermos úteis, que não aquela psicografando, dando mediunidade, e a pessoa fica triste. Fala, eu achei que eu ia poder ajudar alguém sendo médium. Se não pode assim, existem outras formas. E tem pessoa que é médium e que fica doido para não ser. Já chegou gente na nossa casa espírita, falava assim, olha, eu estou ouvindo uns trem aqui, que mineiro é assim, né? Tudo que eu não sabe explicar vira trem. Eu estou ouvindo um trem que eu não quero ouvir mais. Tem como você parar de fazer isso, não? De pedir para alguém não ouvir? Olha, é complicado. Eu já vi casos, Uriel, de pessoas que estão com a mediunidade, vamos dizer assim, aflorada, né, que com simples passes, água fluidificada, estudo do evangelho, estudo do espiritismo, elas aquietam a mediunidade e conseguem ter sossego na vida. Então ele não pode criar aquela ideia de que, opa, se você é médium e às vezes desequilibrado, vem para a mediúnica que lá você se equilibra. O ideal é buscar esse equilíbrio antes, porque senão ele vai para a mediúnica e leva o seu desequilíbrio para a reunião mediúnica. Então a gente tem que entender essas questões, porque o primeiro passo do médium não é praticar a mediunidade, mas sim buscar entender como ela funciona. Estudar, para que aí sim, quando ele puder praticar, ele seja um bom instrumento na mão dos espíritos. E o último ponto que eu trago, Uriel, é que a mediunidade não depende da condição moral do médium. Você vai encontrar médiuns totalmente desprovidos da mínima moral e vai encontrar pessoas extremamente moralizadas que não têm mediunidade, como Allan Kardec classifica. Eu citei, o codificador não era médium ostensivo. E nós teremos, há quem diga, né, alguns estudos apontam, que Adolf Hitler, por exemplo, né, era, de certa forma, médium, ouvia vozes, incorporava. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos bem extremos, que é para a gente entender que a mediunidade não depende da moral. A moral diz o que você fará com a mediunidade que tem. Se você é moralizado, você fará maravilhas com a mediunidade, como Chico Xavier, por exemplo. Se você não tem uma moral elevada, você fará um péssimo uso da mediunidade e, detalhe, se tornará, de certa forma, vítima, não existe muito vítima, se tornará presa dos espíritos infelizes. Por isso, a doutrina espírita convida todo mundo, médium ou não, à transformação moral. Porque é isso que fará com que nós pratiquemos o bem e, praticando o bem, atrairemos espíritos bons. A melhor forma, livro dos médiuns, de atrair os bons espíritos, na verdade, a melhor forma de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. E a melhor e única forma de atrair os bons é praticando o bem. Por isso é fora da caridade, não há salvação. Porque quando eu amo, quando eu pratico a caridade, eu começo a atrair bons espíritos e chegando, afastam os maus e a minha mediunidade começa a se equilibrar e eu começo a ser um instrumento mais maleável na mão dos bons espíritos. Então eu acho que é isso que eu queria trazer, né, nesse primeiro momento. Temos aí 15 minutos para tentar responder alguma coisa. William, esse seu estudo só não foi melhor que pão de queijo, porque ser melhor que pão de queijo é realmente muito complicado. Eu vou fazer aqui, qualquer coisa que eu falar para complementar, eu vou estragar a sua fala, que foi boa demais. Eu vou fazer aqui o papel de trazer as perguntas.
E por favor, amigos, vamos mandando as perguntas aí. A Joel Maneto, estou lendo aqui. A pessoa poderia ter a mediunidade forte na infância e adolescência e depois diminuir ou quase anular essa mediunidade? Joel Maneto, o nome dela. Pode, isso acontece muito na infância, porque o período ali dos primeiros anos de vida, alguns estipulam 7, por exemplo, é um período em que a criança ela está, de certa forma, com, vamos chamar assim, um pezinho do outro lado. É como se não estivesse ali, alguns dizem, a reencarnação totalmente concluída. E aí, isso permite com que a criança tenha mais acessos aos fenômenos mediúnicos, tanto que muitas delas têm amigos imaginários, ditos imaginários, amigos invisíveis, conversam com espíritos, e isso é natural para ela. Muitas pessoas me procuram relatando isso. Olha, meu filho está vendo espírito, o que eu faço? Eu falo, não faça nada, faça uma prece. Não nos cabe coibir, porque tem pai que fica doido, mais que o filho, fala, para com isso, é coisa da sua cabeça, é bobagem, e o filho está vendo. E o pai falando que é coisa da cabeça dele, e o filho vai entrar em confusão. Então o que eu digo é, trate com naturalidade, porque isso é natural para as crianças. Se ela te relatou a visão, alguma coisa nesse sentido, faça uma prece. Porque independente do tipo de espírito que for, a prece fará bem. Então esse é um ponto que eu quero dizer. E não insista nisso também, que tem pai que coíbe e tem outros que forçam. Meu filho, o que você está vendo? Conta para mim. O que eu estou te falando? Não, trata com naturalidade, uma coisa suave e leve. Isso pode avançar para a adolescência e depois pode parar. Por N motivos, não quero aqui entrar nesse detalhe, mas a pergunta é, pode? Pode. Mas o que eu tenho percebido na prática é que quando esses fenômenos avançam ali para a adolescência, há uma chance muito grande de continuar na fase adulta. Mas a pergunta é, pode ser que pare? A resposta é, pode ser, por alguns motivos aí que a gente também não dá aqui para detalhar. Ótimo. A Sandra Muniz Teles. Acho que é uma pergunta que, como você disse, é interessante, William, porque a mediunidade precisa ser tratada dessa maneira gostosa que você trouxe, porque fica parecendo um mistério a 7 chaves. Eu brincava muito, eu tenho amigos aqui da casa espírita que frequento, inclusive, boa noite, Lamar. Eu brincava muito que até a estrutura que era construída da casa espírita que eu frequento, a reunião mediúnica, ela era em cima. E aí, quando a gente entrava, a gente tinha aquela imagem, o médio era aquele guardado a 7 chaves, e nós não tínhamos muito costume de conversar sobre mediunidade, mas isso tem o quê? Quase 20 anos. Hoje nós já temos esse costume, era praticamente um tabu falar-se sobre mediunidade nas reuniões públicas. E hoje nós estamos observando que é preciso conversar justamente. Quando você conversa, ensina e joga luz, você vai tratando com naturalidade aquilo que é natural, como você trouxe. E a pergunta da Sandra Muniz é, como descobrimos que somos médiums? Olha, é Sandra, né? Isso. Ô Sandra, normalmente o médium ele já descobriu o que é, sabe? Porque ele vai sentir essa presença de várias formas. Às vezes ouvindo, às vezes enxergando. Tem aqueles médiuns ditos de incorporação. Então a mediunidade ela é sentida de várias formas. Kardec propõe no livro dos Espíritos, né, o que eu falei antes aqui, do treino. Que é pegar uma folha, um lápis, e lá Kardec ele detalha. Fazer uma prece para o anjo guardião, pedindo a este o auxílio, e se tiver algum espírito, que este se comunique. Então, esta é uma forma que nós temos. A outra forma que Kardec propõe também é em relação a perguntar para o anjo guardião. Então, em reunião mediúnica, isso pode ser, de certa forma, informado. Agora, via de regra, normalmente o médium sabe o que é. Porque ele tem relatos, né? Ele sente a presença espiritual nele e não precisa ser muito testado. Mas Kardec propõe ali, sim, algumas orientações nesse sentido. Uriel, eu só queria, antes de passar para a próxima pergunta... Sim, meu amigo. Tranquilizar uma pessoa que mandou aqui no chat, e minha esposa, que faz parte do departamento aqui de... é minha assessora dessas lives, ela me mandou aqui que tem uma pessoa nos acompanhando, e aí eu gostaria de, inclusive, pedir para essa pessoa me chamar no direct
para que eu possa fazer uma orientação mais particular, porque ela disse aqui que sentiu o cheiro dias seguidos no mesmo horário e que sente o desejo do suicídio. E ela mora no 8º andar, pedindo ajuda. Ela diz aqui que muitas pessoas não conhecem o fenômeno e acabam criticando o que acontece. Então, o que a gente tem para te dizer, eu não vou falar o nome aqui da pessoa, mas espero que ela esteja nos ouvindo ainda, é que, da mesma forma que tem aqueles que criticam, e em todas as épocas da humanidade teve, temos muitos outros que nos entendem. E aqui você pode contar comigo, contar com o Uriel, contar com o Espírito de 24 horas, como sendo estes que te compreendem. É o que acontece aí com você. Sentir cheiro é uma das formas que os espíritos têm de dizer que estão presentes. E isso, às vezes, é um recurso que eles têm. Então, isso faz parte. Não se sinta interiorizada por sentir esses cheiros, né? Não se sinta menosprezada por isso, mas entenda que isso é natural, isso faz parte, e qualquer intuição que você tiver, né, nesse sentido do suicídio, do autoextermínio, não faça. Porque, às vezes, você pode estar sendo iludida neste caminho, e a gente tem que dizer para você, resista, apesar de toda e qualquer influência e vontade que você tiver. Não faça isso. Toda vez que alguém te criticar, você pode me chamar no direct, porque eu estarei aqui para contrabalancear e para te ajudar e para te orientar dentro das minhas limitações. Então, não vou trazer a solução para o seu problema, mas o que eu puder te ajudar, eu ajudarei. É o que eu tenho para dizer para essa irmã. Maravilhoso. Nós realmente observamos o comentário dela que íamos e vamos ainda procurá-la pelo mecanismo do direct, até para não expormos a situação, que é uma situação que nós sabemos é uma situação complicada, mas tenha fé. Persevere. Sim, William. Eu não sei se é o caso dela, mas me deu a intuição aqui, que é o seguinte. A gente precisa urgentemente desvincular a ideia de mediunidade com demônio. Porque tem pessoas, minha irmã, não estou falando que é o seu caso, são outros que já chegaram até mim. O que elas pensam, Liel? Às vezes se ensina em algumas religiões que é o demônio que tenta se manifestar através de nós. E aí a gente fica com isso na cabeça. E fazemos uma relação. Se eu estou vendo algo, ouvindo algo, logo, este algo é o demônio. E a pessoa fica tão preocupada de repente estar em contato com o demônio que ela pensa que se matando é uma forma de não ter mais esse contato e não trazer um desgosto para a família. Uma vez uma pessoa me falou isso. Falou, eu estou ouvindo vozes e o líder da minha religião disse que essa voz é do demônio. E eu não quero causar nenhum transtorno para a minha família. Então, olha o que ela pensou. Então eu penso que em me matando eu estarei aliviando este peso da minha vida e da vida dos outros. Então, o que eu tenho para dizer é, não é demônio. Não é demônio. Na verdade, as pessoas acusam o Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros, de ser um medianeiro do demônio. Agora, vejamos as obras do Chico. O que é que o Chico fez? Não só em relação às obras, mas à vida do Chico. E tudo que ele escreveu e falou, e ele mesmo disse isso, foi como médium. O tempo todo como intermediário. Então, se o espiritismo é coisa de demônio, como afirmam alguns, eu só tenho que dizer que o demônio virou coisa boa. Porque o fruto do espiritismo é excelente, é da caridade, é da compaixão, do entendimento, do amor ao próximo. Então, se o demônio anda fazendo isso, então talvez o demônio tenha se convertido. Então, o que eu tenho para dizer é, meus amigos, se algum de vocês me ouvem aqui agora, escutam vozes, enfim, tem qualquer tipo de manifestação mediúnica e pensam que isso é o demônio, eu te digo, não é. Pode ser, não estou afirmando, pode ser manifestação espiritual. E o que eu recomendo nesses momentos? Prece. Se for um espírito bom, a prece vai fazer bem para ele. Se for um espírito não tão feliz, que queira lhe fazer o mal, faça uma prece.
porque a prece vai ajudá-lo muito. E a prece é uma caridade. Lembra que eu falei que a prática do bem atrai bons espíritos e afasta os maus? E quer uma caridade mais nobre do que a prece feita de coração, principalmente para quem nos deseja o mal? Jesus, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Então, se eventualmente algum espírito infeliz nos persegue, faça uma prece. Com certeza fará bem para ele e para você. William, a nossa irmã continuou aqui dizendo que do momento difícil, o William, eu agradeço aí a sua esposa, a Manu que está aqui, que ela está conversando aqui, que você vai chamar ela no pessoal. Procure também, porque se for fechado, se o Instagram for fechado, talvez fique difícil mandar a mensagem. Então já adiciona o William, ou pode me adicionar também no meu pessoal, meu @urielsantos, ou pode mandar mensagem aqui no Espiritismo 24 horas. Nós sempre respondemos. Gente, o nosso tempo está acabando. Nós temos só mais 2 minutos de live, que é o tempo do William falar dos trabalhos do Grupo Espírita Leon Denis, das atividades dele, porque senão o Instagram nos corta. Muitas perguntas ficaram sem resposta. Só para citar aqui, da Sherlanders, muita gente que trouxe aqui questionamentos que ficaram sem resposta. Podem enviar os questionamentos aqui no direct do Espiritismo 24 horas, ou no Instagram pessoal do William, ou no meu Instagram pessoal, que vai ser uma alegria conversar com todos de forma mais personalizada. Quem já me conhece há algum tempo sabe que não vejo problema nenhum em fazer isso, inclusive gosto. Sou mineiro, gosto de pão de queijo, gosto de conversar. William, por favor, últimas palavras, coloque aí os trabalhos do Grupo Espírita Leon Denis, divulgue, por favor, a questão de onde podem ser encontrados os livros, que eu sei que a livraria de vocês é maravilhosa, porque o conhecimento liberta, William, ele liberta. Fique à vontade, meu amigo. Amigo, eu vou resumir essa fala que você me pediu aí, só indicar o site da Candeia, ou quem quiser entrar em contato com a gente pode estar indicando alguns livros também. Só para aproveitar esses últimos segundos que eu tenho aqui, para dizer o seguinte, é uma conclusão da minha fala, Uriel, me permita fazer essa mudança de protocolo. Nem tudo é mediunidade. Então, às vezes, você pode estar sentindo um mal-estar, sentindo um desconforto que seja físico. Então, a mediunidade não está ligada a todo mal-estar emocional. Então, o que você sente pode ser físico. Então, se não está sentindo bem, procure um psicólogo, um médico. A dor de cabeça que você sente pode ser alguma coisa no corpo e não necessariamente uma mediunidade que precisa desenvolver. Então, mas não abandone também os estudos, porque é no estudo, é no autoconhecimento que nós também passaremos a nos conhecer melhor, para saber se o que eu sinto é mediunidade ou se o que eu sinto é, de fato, aí um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio harmônico também, né? Enfim, se conheça, porque esse é o melhor remédio que a doutrina espírita pode receitar. E não deixe estudar a doutrina espírita. Estude Allan Kardec. Ele está aí para nos auxiliar muito melhor do que a gente. Obrigado demais, William. Lu Olhos Verdes, o meu Instagram é @urielsantos. Lá eu passo meu WhatsApp, porque o William, falar a verdade, eu gosto de conversar falando. E o áudio do Instagram com 1 minuto eu não dou conta. Então lá eu passo meu WhatsApp e a gente conversa pelo WhatsApp, tá bom? William, muito obrigado mais uma vez. Jesus o abençoe. Tudo dando certo. Esse estudo vai estar no nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 horas. Grande abraço, meu irmão. Muita paz, muita luz. Temos 15 segundos para desligar. Tchau, tchau. Até mais. Boa